Este vídeo é um pequeno aquecimento com relação ao vídeo sobre a questão agrária no Brasil, que nós vamos fazer. Afinal de contas, o agro é pop, ele pode ser pop, tem como a estrutura agrária no Brasil, tal como ela está desenhada hoje, produzir alguma coisa de popular? Então a gente começa, sobretudo, pedindo que você deixe o like, que você compartilhe este vídeo, que você se inscreva no canal, que é muito importante para que esse conteúdo seja recomendado para mais pessoas. E falamos um pouco sobre o Brasil pós-colônia. Na realidade, o Brasil se torna independente em 1822, portanto, no começo do século XIX. A partir de 1822, entretanto, o Brasil continua a viver economicamente de ciclos de produtos primários para exportação. São eles alguns exemplos: a cana-de-açúcar, o algodão, o café, a borracha e a mineração, que é uma atividade econômica de extração. Todos esses ciclos, é bom que se diga, durante principalmente o século XIX, contribuíram para que a Revolução Industrial Inglesa pudesse se completar com matérias-primas e com alimentos baratos sendo fornecidos pela ex-colônia Brasil e boa parte da América Latina. Da metade para o final do século XIX, ou seja, dos anos 1850 até os anos 1900, a intensificação do trabalho livre ocorre no Brasil, ou seja, do trabalho assalariado, não escravo, acontece no Brasil e isso gera uma indústria nacional. Só que esta indústria nacional, que é gestada a partir do trabalho livre que é empregado nas plantações de café, ela tem um caráter muito especial. As máquinas e equipamentos que são utilizados nessa indústria nacional para suprir as necessidades dos trabalhadores das plantações de café são máquinas e equipamentos que são, na sua maioria, importadas do exterior. Portanto, não se pode dizer que a partir desse começo de industrialização, o Brasil passou então a ser um país industrial. É necessário reparar que, primeiro, era uma atividade secundária para permitir que o setor, principal setor da economia, o mais dinâmico, aquele do café, pudesse acontecer normalmente, pudesse continuar explorando a força de trabalho normalmente e realizando as suas exportações de maneira corriqueira. Portanto, essa indústria que nasce no final do século XIX e que começa a ganhar um pouco mais de espaço na sociedade brasileira, sobretudo no Sudeste, por conta das plantações de café, ela nasce sobretudo para suprir as necessidades dos trabalhadores livres assalariados das plantações de café. Estes trabalhadores, que boa parte antes produzia para o próprio consumo, graças à crescente concentração de terras no solo brasileiro, foram expulsos das suas próprias terras e foram obrigados, naturalmente, a vender a sua força de trabalho nas plantações de café. Portanto, a sua subsistência, o seu consumo passou a depender da compra, passou a depender do salário que recebiam e da compra que realizariam nos comércios relacionados à pequena indústria nacional. Portanto, cigarros, roupas, móveis e mesmo alimentos faziam parte dos produtos que estavam ligados a essa pequena indústria nacional que nascia, se podemos colocar dessa maneira, no final do século XIX e no começo do século XX. É preciso também falar que, quando a gente fala que um país se industrializa, na realidade, se industrializar significa produzir o que você consome. Só que existem formas e formas de se industrializar. Por exemplo, industrializar-se com um capital estrangeiro é um risco que se corre. Por quê?
as máquinas, os equipamentos que são utilizados para a produção, que vai suprir as suas necessidades, eles pertencem a um terceiro que é estrangeiro. Portanto, esse investimento pode a qualquer momento ser retirado. Essa é uma das razões pelas quais o Brasil, que hoje não pode ser caracterizado como um país agrário, continua sendo dependente das suas exportações de produtos primários para garantir as suas divisas no mercado internacional. Para quem não lembra, divisas são dinheiro internacional, ou seja, dólares, rublos, dólares canadenses, euros, dinheiro que pode ser utilizado em trocas internacionais. É preciso dizer que, mesmo tendo empregado trabalho livre e assalariado a partir da metade do século XIX, as plantações de café reproduziram aqui que se chama de superexploração do trabalho. Isso significa que o salário não chegou a ser suficiente para que o trabalhador reproduzisse a sua força, se alimentasse e alimentasse também a sua prole. Isso foi possível graças à abundância de oferta de mão de obra no mercado nacional. Mas isso também foi possível, como a gente vai ver no próximo vídeo, graças à estrutura em torno da qual se organizou a economia nacional. A gente vai detalhar isso bem documentado para que não restem dúvidas a este respeito. O setor primário exportador, ou seja, aquele que explora a venda de café, de laranja, de soja, de minério de ferro, de gado e etc., ele tem por característica, diante de uma crise internacional do comércio, por exemplo, quando a demanda no mercado internacional pelos seus produtos diminui e, consequentemente, o preço cai, este setor tem por costume, em vez de reduzir um pouco a sua produção para que isso possa fazer com que a oferta e a demanda dessas mercadorias se equiparem e o preço não caia tanto, esse setor tem por costume aumentar a sua produção para, no curto prazo, evitar perder tanto dinheiro. Essa produção aumentada, você pode se dizer, deve ser uma vantagem para a sociedade brasileira, já que para aumentar a produção é necessário empregar mais pessoas, correto? Bem, não necessariamente. Ocorre que pode se utilizar de astúcias como aumentar a jornada de trabalho sem aumentar o salário e até mesmo aumentar a intensidade do trabalho durante o mesmo tempo de jornada do trabalho sem um consequente aumento de salário. Isso que eu acabo de falar para vocês é o que se chama também de superexploração da força de trabalho e a acumulação de dinheiro, a acumulação de capital na economia pós-colonial se deu bastante sobre essas bases da superexploração do trabalho. O que é que isso significa? Isso significa que o que se produzia aqui não contava com o consumo das pessoas que aqui trabalhavam. Portanto, essas pessoas não teriam a necessidade de receber um dinheiro que justificasse aquilo que consumiriam. Portanto, no começo do século XX, quando se fala, por exemplo, da crise de 1929 e do fato de que a demanda internacional por café caiu e, portanto, o preço, é necessário lembrar que durante os anos 1930, os governos Vargas, eles realizaram uma compensação a essa perda de mercado por parte do setor do café. O que foi que o governo fez? O governo começou a comprar café para estocar. Dessa maneira, ele conseguia compensar uma parte do café que não estava mais sendo demandado no mercado internacional. E isso fazia com que fosse possível manter artificialmente, mas manter os preços do café nos patamares em que eles se encontravam. Entretanto, quando o governo começa a comprar este café com dinheiro nacional,
o dinheiro nacional aumenta de volume internamente com relação ao que se tem guardado de dinheiro internacional. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que a importação do que quer que seja se torna muito mais cara. Quando a importação do consumo das classes abastadas fica mais cara, essa classe abastada começa a demandar no mercado interno aquilo que antes ela consumia a partir de importações. Esse é um dos estímulos maiores que se teve no começo do século XX para o desenvolvimento de uma indústria produtora de máquinas e equipamentos em solo brasileiro. Portanto, máquinas e equipamentos que eram produzidas para realizarem o seu trabalho dentro da indústria que alimentaria as classes abastadas, mas, de tabela, criaria uma classe operária que, por sua vez, reivindicaria direitos e salários à altura do trabalho que realizaram. Não é por acaso, portanto, que nos governos Vargas que a consolidação das leis trabalhistas acontece. Portanto, fica aqui o nosso aquecimento para o próximo vídeo, que vai ser bem documentado, sobre a questão agrária, histórica e moderna no Brasil. Mais uma vez, deixem o like, curtam, compartilhem esse vídeo. E a demora para postar vídeos no canal, ela acontece, sinceramente, também por falta de criatividade deste autor. Então, se há algum assunto que lhe interesse, sobre o qual você gostaria que eu dissertasse, não hesite em colocar nos comentários, porque você vai estar me ajudando e, quem sabe, se ajudando, já que é um assunto que lhe interessa. Valeu, até mais.